Pensa só um minuto. O aço estrutural é literalmente a espinha dorsal do nosso mundo. Arranha-céus que tocam as nuvens, pontes que desafiam rios, tudo isso existe por causa dele. Mas como é que a gente une peças de aço tão gigantescas de um jeito que seja seguro e para sempre? A resposta, claro, é a soldagem. E aí, nesse ponto de união, que uma verdadeira batalha invisível começa. Sabe aquelas letrinhas e números como a ASTM A36 ou o NBR 6648? Isso pode parecer super técnico, mas é como se fosse o RG de cada tipo de aço. Cada código desses significa um material com propriedades únicas, feito sob medida para um trabalho específico, seja para aguentar o balanço de um prédio alto ou o peso de milhares de carros numa ponte. Isso mostra o quanto esse material está em todo lugar, sustentando tudo. E aqui a gente chega no ponto crucial. Sabe aquela história de que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco? Pois é, não adianta nada ter o aço mais resistente do mundo se a solda que o une for o tal do elo fraco. A solda é tudo. É ali que a integridade de uma estrutura inteira é colocada à prova. Ok, então vamos mergulhar nisso de cabeça. Para entender essa batalha que rola dentro da solda, a gente primeiro precisa entender o material em si. Por que o aço estrutural é esse campeão todo da construção? E qual é o papel assim vital da soldagem nesse cenário? Bom, o que exatamente é o aço estrutural? Pensa numa receita especial, só que de ferro e carbono. Ele é projetado para ser não só forte pra caramba, mas também dúctil. Dúctil é uma palavra chique para dizer que ele consegue se deformar um pouquinho, se esticar, sem quebrar. Tipo um clipe de papel que a gente consegue dobrar e não um copo de vidro que se estilhaça. Essa flexibilidade é o que permite um prédio balançar com o vento sem cair. E claro, ele é ótimo para soldar, o que permite que essas peças gigantescas sejam unidas lá mesmo, no canteiro de obras. Essa frase aqui diz tudo. Olha, na soldagem, vários probleminhas podem aparecer, mas nenhum, absolutamente nenhum, dá mais medo do que uma trinca. Uma trinca não é só um defeito, é o começo de uma falha que pode ser catastrófica. Entender por que elas aparecem é o primeiro passo para impedir que isso aconteça. Agora segura aí que a gente vai dar um zoom poderoso. Vamos sair da visão de longe, da ponte inteira, e vamos mergulhar no mundo microscópico e super quente que existe dentro de uma solda que acabou de ser feita. Quem acha que soldar é só derreter metal está muito enganado. É um ciclo térmico violentíssimo, um aquecimento e um resfriamento absurdamente rápidos. Esse choque de temperatura transforma o aço. Bem no meio, claro, fica o metal que derreteu. Mas ao redor dele tem uma área que não chegou a derreter, mas foi, digamos, cozida por esse calor todo. E essa área muda para sempre. Essa região cozida tem nome e sobrenome. Zona termicamente afetada, ou a famosa ZTA. Pode pensar nela como a zona do perigo. O calor bagunça toda a estrutura interna do aço ali, mesmo sem derreter. E é justamente nessa área de transição que os defeitos mais perigosos, como as trincas, simplesmente adoram se formar. Bom, com o cenário montado, chegou a hora de apresentar os vilões da nossa história. E sim, eles são os vários tipos de trincas que se formam por causa desse processo tão intenso que é a soldagem. É que nem toda trinca é igual. A gente tem as trincas a quente, que são o tipo de vilão que ataca na hora, enquanto o metal ainda está endurecendo. Já as trincas a frio, essas são as mais traiçoeiras. Elas aparecem horas, às vezes dias depois, quando todo mundo acha que o trabalho está perfeito. E o culpado por trás delas é um inimigo invisível, o hidrogênio. Dá uma olhada no estrago. Isso aí é uma trinca a frio de verdade, bem na zona termicamente afetada. O que mais assusta é que essa rachadura pode ter aparecido muito tempo depois do soldador ter ido para casa. É o hidrogênio que ficou preso lá dentro do aço, agindo como um sabotador silencioso, enfraquecendo tudo por dentro até que, pronto, o material se rompe. Mas como esse sabotador age? Basicamente, é um plano em 3 partes. Primeiro, a infiltração. O hidrogênio, que vem da umidade do ar ou de qualquer sujeirinha, é absorvido pelo metal derretido. Depois, a armadilha. O aço esfria tão rápido que o hidrogênio não consegue sair e fica preso lá dentro. E por fim, o ataque. Esse hidrogênio aprisionado cria uma pressão interna gigantesca que vai forçando o metal de dentro para fora até que ele não aguenta e trinca. Se as trincas são um ataque fulminante, a fadiga é tipo uma doença crônica. Não é sobre um único golpe, mas sobre a pressão lenta, contínua e implacável de esforços repetidos, dia após dia, ano após ano. Nenhuma estrutura gigante fica 100% parada. Elas meio que respiram.
Uma ponte vibra com o tráfego, um navio se dobra com as ondas, é um eterno puxa e empurra. E cada um desses ciclos, por menor que seja, é como uma marteladinha minúscula que vai causando um dano que se acumula com o tempo. Então, como os engenheiros preveem o futuro? Eles usam uma ferramenta genial, a curva SN. A ideia é simples. Na vertical, o S, que é a força da tensão, da martelada. Na horizontal, o N, que é o número de ciclos que o material aguenta. A regra é clara. Se a força for muito grande, ele quebra rápido. Com uma forcinha pequena, ele pode aguentar milhões e milhões de ciclos. É o mapa que prevê a vida útil de uma estrutura. E por que isso é tão, mas tão importante? Por causa desse número aí, 95%. Estima-se que 95% de todas as falhas mecânicas em estruturas são causadas pela fadiga. Não é o grande impacto, é o desgaste lento e repetido, que é o verdadeiro matador de estruturas. Ok, já conhecemos os vilões. Dá até um calafrio, né? Mas calma. Agora vamos falar dos heróis, de como engenheiros, inspetores e soldadores lutam todos os dias contra esses perigos para garantir que tudo o que a gente usa seja seguro. A luta contra o hidrogênio é uma questão de disciplina e controle. Primeiro, limpeza. Qualquer pingo de umidade, qualquer sujeira é uma porta de entrada. Segundo, controle dos materiais. Existem eletrodos especiais de baixo hidrogênio que são guardados em estufas para se manterem sequinhos. E terceiro, o pré-aquecimento. Dá uma esquentada na peça antes de soldar, faz ela esfriar mais devagar, dando tempo para o hidrogênio fugir antes de ficar preso. E isso aqui é tipo a galeria dos mais procurados da soldagem. Os inspetores são treinados para caçar esses defeitos. Eles são como detetives, usando técnicas como ultrassom e raio-x. O objetivo é um só: encontrar essas imperfeições bem pequenas antes que elas cresçam e virem o ponto de partida para uma falha gigante. E essa frase nos traz uma verdade fundamental da engenharia. Mesmo com todo o conhecimento do mundo, a perfeição absoluta simplesmente não existe. O trabalho não é eliminar 100% do risco, mas sim gerenciá-lo. A batalha pela integridade das estruturas nunca acaba, ela exige vigilância constante. Cada ponte que a gente cruza, cada prédio que a gente entra, é um testemunho dessa batalha contínua contra forças que não vemos. E isso faz a gente pensar que outras batalhas científicas incríveis estão sendo travadas agora mesmo, em silêncio, só para manter o nosso mundo de pé e seguro todos os dias?